Há uma ideia errada que é difícil de desconstruir, que é que a obesidade se resolve apenas com força de vontade. Mas na verdade falamos de uma doença crónica complexa que tem muito mais fatores envolvidos. Para nos ajudar a perceber porque é que tantas pessoas que vivem com obesidade não a reconhecem como doença, temos hoje no podcast Top of Mind Carlos Oliveira, da Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade. Olá Carlos, bem-vindo. Olá. Se calhar, antes de começar, fazemos aqui a nossa ronda Rapid Fire de perguntas rápidas com resposta curta, pode ser? Pode. Então, primeira pergunta. Obesidade é uma doença ou condição? Doença. O corpo ajuda ou dificulta a perda de peso? Dificulta. A genética tem impacto? Também. As pessoas reconhecem facilmente que têm obesidade? Não. É possível tratar a obesidade? Não. É possível controlá-la. É mais difícil perder peso ou manter o peso perdido? A mesma coisa. A relação com a comida é só biológica? Não. Por vezes também é de conforto. E se tivesse de escolher uma coisa que as pessoas devem parar de fazer já, qual seria? Parar de fazer é perceberem que têm a doença e pedir ajuda o mais depressa possível. Muito obrigada, Não é Carlos. parar, é fazer. Agora vamos então explorar cada pergunta destas no nosso episódio. Tudo bem. Então, se calhar começava até aqui por perceber um bocadinho a sua história pessoal, não é? Porque, na verdade, falar sobre a obesidade tem aqui a sua história tem aqui também um impacto importante e o seu interesse no tema também vem um bocadinho da sua história. Quer-nos contar, se calhar começar por aí? Eu se calhar começava por explicar-me um bocadinho o que é a obesidade, porque a maioria das pessoas sabe que a obesidade é uma doença, mas pensa que é uma doença comportamental e que as pessoas são obesas porque querem, ou têm a doença porque querem, e não é assim. Uma das causas mais identificadas e que tem uma grande prevalência nesta doença é a resistência à leptina. E isto explica-nos logo como é uma coisa muito mais biológica do que só comportamental, não é? Isto é uma doença biológica, essencialmente biológica. Muitas pessoas dizem que a obesidade é uma doença porque provoca outra... Não é provoca outras doenças. Ela é por si só uma doença biológica que não é controlada pelo indivíduo. E isto é importantíssimo. Isto para dizer que é uma doença que também se pode apanhar em qualquer altura da nossa vida. As pessoas são magras a tempo inteiro e acham que continuam magras, mas um acidente, uma mudança drástica de vida, um medicamento que correu mal, qualquer coisa desse género, pode provocar a doença. E a partir daí é uma doença crónica que não tem tratamento. Em relação à pergunta que me fez, o que é que se passou comigo? Pois não é, porque já vimos que tem aqui ou seja, está super dentro do tema. O que é que o motivou a interessar-se tanto pela obesidade? Deixe-me dizer porque é que fiquei obeso primeiro, não é? Porque é assim, eu praticava judo, jogava basquete e fazia mesa alemã. E estava na escola náutica, vivia ali perto de Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, e todos os dias levantava-me às 5h30 da manhã, apanhava 3 transportes, ia para a escola náutica, voltava e entretanto, na escola náutica, eu sou capitão da Marinha Mercante, embarquei. A bordo é impossível ter o nível de gasto energético que eu tinha em terra, não é? Com estas atividades todas. E a partir desse momento isto é uma mudança drástica de vida. Eu penso, quem conhece o nosso Carlos Lopes, que era esguio, quando parou de fazer maratonas, alargou drasticamente. O metabolismo muda completamente, não é? Muda totalmente. E por isso, a partir dos meus 27 anos, já embarcado, eu comecei a alargar. E isto a partir daí é um processo natural. O corpo está habituado... Não é uma coisa que já não dependia só de si e da sua vontade, não é? Não, e depois, naquela altura, estamos a falar de 1996, 97, por essa altura... Sobre a obesidade em Portugal não havia nada. A obesidade é um problema de estética puro e duro. Sim, porque depois também havia essa ideia, não é? Que é, ok, mas isso é um problema estético, é isso. Mas na verdade vai muito para além disso. Tem um impacto em todas as áreas da vida. Mas muito para além disso. É mesmo uma doença biológica, não há volta a dar. É uma doença complicada, como disse, complexa, que tem várias causas. Esta que eu estive a falar é uma, mas tem várias causas. Como é que eu me interessei por isto? Porque aos meus 40... A pessoa tem um problema, as pessoas com obesidade têm um problema. Em termos de análise, em termos corporais, estão muito bem até muito tarde. Ou seja, as análises estão bem, não há problemas.
em determinada altura aparece tudo. No meu caso foi aos 46 anos. Aos 46 anos foi um quadro pré-diabético, apneia do sono, não conseguia dormir deitado de maneira nenhuma porque o músculo não tinha capacidade para abrir. Consequências desta doença que se calhar foi... Eu estava com 156 quilos, não é? E nessa altura eu disse, eu tenho que arranjar... Tenho que pedir ajuda a alguém, tenho que ver o que é. E andei à procura e descobri a única pessoa em Portugal que tratava a obesidade por via cirúrgica e fui lá. Fui lá e foi com uma banda gástrica, tive uma banda gástrica durante 15 anos, depois ela deslocou-se para o esófago e começou a causar problemas, tive que a tirar e fazer um bypass e estou controlado por via cirúrgica neste processo. Mas o que é que sente o que é que torna tão difícil a obesidade ser reconhecida como uma doença, não é? Porque é que acha que isto continua a ser visto, lá está, como uma coisa comportamental e que só é obeso quem quer, ou só tem obesidade quem quer? Vamos ver uma coisa, oficialmente a obesidade foi reconhecida como doença crónica em Portugal em 2004, por isso para o governo, para o país, a obesidade é uma doença crónica reconhecida. Agora, as pessoas em si, é aquilo que eu digo, estão com peso a mais, mas estão bem, não têm problemas, não estão a ser afetadas. E como não estão a ser afetadas, acham que, ok, isto é peso a mais e não ligam. E esse é o grande problema, porque quando começam a aumentar de peso, se tiverem cuidado e se tiverem ajuda, são capazes de controlar a doença e não a deixar evoluir. Não fazendo isso, ela vai evoluir para estágios em que muitas vezes a única alternativa é mesmo a cirurgia. Mas continua a ser, eu sinto isto em consulta, que é um tema difícil, ou seja, enquanto que uma pessoa vê que tem a tensão alta, vai à consulta e diz, estou com a tensão alta, temos de ver se tem hipertensão, a obesidade é um tema mais tabu em consulta, não é? Não tem sintomas. Esse é que é o grande problema, o único sintoma... Ou mesmo que tenha, não é? Ou seja, é o visual. E acha que as redes sociais e estes padrões de beleza toda também influenciam essa percepção e essa parte, a forma como a pessoa se vê? E o considera saudável ou não? Isso sim, sem dúvida nenhuma, porque nas redes sociais existem as maiores barbaridades sobre a doença. Pessoas que não sabem absolutamente nada e que dizem coisas que são perfeitamente absurdas. Faz exercício e emagrece, não é? Ou seja, é um bocado esta ideia redutora daquilo que é perfeitamente mentira. Isso não funciona. Está mais do que provado que o come menos e mexe mais não funciona. Não funciona mesmo. A pessoa necessita de ajuda médica, a pessoa não tem... Fazer dieta é o pior erro que se faz em qualquer país, ou qualquer pessoa faz. Aquelas dietas altamente restritivas que depois seja qual for, fazer dieta, porque a dieta não é entender, a dieta deveria ser a nossa alimentação normal, isso é que é a nossa dieta. E na verdade é a definição de dieta. É de dieta, mas as pessoas entendem dieta como um tipo de alimentação que vou fazer durante algum tempo para perder alguns quilos, ou para ir para a praia, ou para... Isto é um erro absurdo, porque é este erro que faz com que as pessoas entrem no sistema das dietas da perda de peso ioiô, perde e ganha, e que depois tem um problema, é que perdeu agora 5 ou 6 quilos, para o ano já não os consegue perder, já só vai perder 4 ou 5. No ano a seguir, se fizer a mesma coisa, já só consegue perder 2 ou 3 e depois chega a uma altura em que não consegue perder nada. E também vai contribuindo para esta frustração em que a pessoa sente que está constantemente a falhar, não é? Sempre, exatamente. E na obesidade esta parte da autoestima também é importante, porque se por um lado nós sabemos que viver com a obesidade pode ter impacto na autoestima, também sabemos o contrário, não é? Exatamente. Que a própria autoestima pode ter impacto. Uma baixa autoestima faz com que as pessoas se escondam, não procurem ajuda médica, que é fundamental e elas não o vão fazer, e por outro lado tornam os alimentos naquilo que é o seu conforto habitual, e então tudo com sedentarismo, com mais alimentos, e a esconderem-se ainda pior. Mas não acha que essa dificuldade, e eu não sei,
quanto tempo é que uma pessoa demora até pedir ajuda, mas eu acho que essa dificuldade também vem muito deste estigma e desta culpa associada, não é? Porque se a pessoa sente a culpa é minha, eu só estou assim porque quero, porque no fundo a sociedade lhe vai dizendo isto de forma errada, depois é difícil chegar a uma consulta e dizer, olha, isto para mim é um problema e eu quero, é isso, fazer o mesmo que fazia com uma diabetes ou uma hipertensão, não é? Quando falamos de estigma, também temos que falar do estigma por parte dos profissionais Sem de dúvida saúde. alguma, As não é? pessoas têm medo de ir dizer ao médico. Tem dores por causa da obesidade, ou seja, tudo a obesidade é quase o bode expiatório e é um bocado uma desculpa para, olha, tem de emagrecer e tem de ir para o ginásio e isso vai-se tudo resolver. Claro, eu sinto que isso também ainda há muito e nós médicos temos de trabalhar muito esse estigma porque é isso, acaba por fazer com que as pessoas tenham medo de procurar ajuda. Veja uma coisa, em relação ao médico temos um problema. Para o médico, a pessoa que chegou lá a pedir ajuda é o momento zero. Mas para aquela pessoa não é o momento zero. Já pensou sobre isso muito? Ela já fez uma série de palermices para tentar perder peso, para tentar manter peso, já fez uma série de coisas. Por isso, para ela é um pedido de ajuda de último caso. Por isso, é absolutamente fundamental que os médicos que queiram tratar esta doença entendam que vão apanhar ali um doente que para eles é o momento zero, mas não é o momento zero, não o podem entender como isso. Têm que entender que ali por trás já há muita coisa que foi feita. Eu brincava, na altura eu dizia, eu já perdi 1 tonelada, não é? Porque entre as perdas e ganhos, e entretanto, só com a cirurgia é que eu consegui equilibrar-me. Por isso, isto são coisas perfeitamente absurdas e nesta altura então temos as televisões outra vez a pôr no mercado uma série de produtos que a única coisa que fazem é emagrecer a carteira. Claro. Temos que dizer às pessoas que tomem cuidado porque produtos que têm um aval que diz pode-se comer, não é nenhum aval científico para tratar uma doença. Ainda no outro dia havia um suplemento que prometia perda de peso que esgotou em minutos, não é? Isto é assustador porque realmente, mais uma vez, eu acho que também é desvalorizar a obesidade como doença e achar que é uma coisa que eu compro uma coisa, um suplemento qualquer e resolve, e sobretudo é enganar as pessoas e... Uma das coisas que me contam às vezes é isso, o simples facto de querer ir comprar roupa e de não, se calhar, não poder, de a oferta ser mais limitada, ou seja, tudo no dia-a-dia vai contribuindo também para esta baixa autoestima, porque no fundo temos este estigma em todo lado, não é? A obesidade é muito complexa também na área do estigma, porque é assim, há 3 tipos de estigma. Há o estigma visual, aquele em que a pessoa é discriminada por aquilo que o outro vê. Há o estigma social, que está ligado ao visual, mas a pessoa socialmente é discriminada em N situações, entre elas, numa entrevista de emprego, ele pode ser o mais qualificado que está naquela sala, mas é posto imediatamente de lado por ser gordo. E há o estigma da tribo, que é o estigma da família, da religião, de grupos em que as pessoas se inserem, em que ou entendem que a pessoa tem uma doença e o ajudam a sair dali, ou ainda o afundam mais naquele buraco onde ele está. Infelizmente, na obesidade, a obesidade é abrangida por estes 3 tipos de estigma. Porque, por exemplo, ninguém culpa um coxo por ser coxo. Mas culpam um obeso por ser obeso. És gordo porque queres. És gordo porque não paras de comer. Quando essa pessoa luta diariamente com o seu cérebro a dizer-lhe come porque precisas de comer para viver. Sim, e o que eu sinto isto é uma luta constante, não é? E leva a um sofrimento muito grande porque a pessoa, a certa altura, começa a acreditar nessas coisas, não é? Começa ela própria a pensar, realmente a culpa é minha. E lá está, mais uma vez, isso atrasa o pedido de ajuda, porque a pessoa pensa, não, mas eu vou... E eu noto isso em consulta, às vezes, mesmo quando estamos a tentar falar em abordagens farmacológicas, que a própria pessoa me diz, não, mas eu agora vou tentar fazer mais exercício, e isso é uma parte importante, não é? E aliás, falando da prevenção, os estilos de vida são sempre essenciais em tudo, mas é importante perceber que a obesidade raramente se resolve só por aí, não é? Não se resolve nunca só por aí. É preciso mesmo ajuda, muitas vezes são precisos grupos de apoio. A história da ginástica é muito complicada, porque ir para um ginásio hoje sozinho, no meio daquela gente toda, o fulano é praticamente motivo de visão de toda a gente. Vai se isolando cada vez mais, o que dificulta... Cada vez ainda se isola mais, exatamente. Por isso, há todo um conjunto de coisas que é necessário ter em conta
quando há uma outra coisa que acontece, por exemplo, quando estamos a falar de um ginásio, uma pessoa com muito peso tem que ter muito cuidado com os exercícios que lhe são prescritos, chamemos assim, entre aspas, porque uma má orientação nos exercícios que ela faz pode ter consequências muito graves, essencialmente a nível de articulações. Claro. Por isso... não é só ir e começar, não é só ir e fazer, próprio... não é, olha, vai correr, não é vai correr. Tem-se falado cada vez mais de obesidade. Sente que as coisas estão a mudar em Portugal? Como é que estamos em termos de números e qual é o panorama da obesidade atualmente em Portugal? Vamos voltar à altura em que a associação foi criada, em 2002. 2 anos antes de ser considerada uma doença obesidade. Exatamente, não é? fomos nós que pedimos, atenção, ela é considerada uma doença crónica, a nosso pedido por escrito e está tudo documentado. Naquela altura era pôr a obesidade na agenda, pôr a obesidade em cima da mesa. E isso deu resultado, porque depois em 2004 conseguimos o reconhecimento e conseguimos um dia nacional que é sempre no penúltimo sábado de maio de cada ano. Mas quando tínhamos a obesidade nessa altura, a obesidade era um problema de estética. Em 2017, isto foi 2017, tivemos no Porto o Congresso Europeu da Obesidade na Alfândega. Nós fazemos parte da ECPO, European Coalition for People Living with Obesity, que tem associações atualmente em 35 países da Europa. E quando há um congresso da EASO, nós normalmente estamos com eles e temos uma espécie de congresso à parte em termos de reunião de doentes. Eu fiz um jantar para eles lá no Porto e quando o indivíduo veio à mesa perguntar o que é que queríamos e como é que era, eu disse, olha, eu tenho um bypass, faz-me um prato mais pequeno, porque eu detesto deitar comida fora e não consigo comer o prato normal. E ele, tudo bem, sem problema nenhum. E eles ficaram todos a olhar para mim, assim, espantados. Tu dizes isto a um funcionário de um restaurante? Digo. E digo porquê? Porque é aquilo que eu digo, se formos agora à rua e perguntarmos a uma pessoa, você acha que a obesidade é uma doença? Ela vai-lhe com certeza dizer que sim. Mas se lhe perguntar porquê, ela não sabe. Mas vai dizer que sim. Ora, isto já mudou muito em Portugal, porque em 2017, em 2002, ninguém lhe dizia isso. A obesidade, o fulano era gordo porque queria. Sim. Não é? Hoje e mesmo em medicina, ou seja, nós aprendíamos que era um fator de risco e não uma doença. Hoje as coisas já mudaram muito, mas por isso este trabalho todo que se tem tido em Portugal tem dado algum resultado. É evidente que falta muita coisa, não é? Falta muita coisa e falta muita gente a entender mesmo que isto é uma doença complicada e grave e que mata. E que é uma doença prevalente, não é? Ainda pensamos muito a nível individual, mas isto a nível nacional é uma coisa que também tem muito impacto nos recursos, ou seja, é de facto uma doença com muitas comorbilidades também e que acaba por... Mas aí tem um impacto por outras razões. Atenção, ligada à obesidade e ligada diretamente à obesidade, onde a obesidade tem um efeito ou de aceleramento ou de... maior progressão, depende, estão 227 doenças e 13 tipos de cancro. Isto quer dizer que estas pessoas vão tendo episódios agudos destas doenças todas, das diferentes doenças que as pessoas vão apanhando e vão enchendo os centros de saúde e os hospitais para tratar consequências da obesidade sem tratar a obesidade, sem controlar a obesidade. E aí é que está o tal gasto que o Serviço Nacional de Saúde gasta em números de 2018, no estudo custo e carga que nós fizemos, gasta 1,2 mil milhões de euros, estamos a falar de 1 bilhão por ano, no tratamento das doenças associadas, enquanto a tratar a obesidade só gasta 13 milhões. Quando sabemos, por este estudo também, que um euro investido no tratamento da obesidade tem um retorno para o Estado de 6 euros. Porque as pessoas deixam de tomar outros medicamentos, deixam de fazer outros exames, deixam de ir a consultas, libertam mais os hospitais e os centros de saúde. Mas aqui a prevenção também tem ou seja, apesar de isso ser uma doença muito mais complexa, a parte do estilo de vida também é importante e é complementar, não é? Cuidado com a palavra prevenção.
Então, conte-me, diga-me. Porquê? Porque é assim, o Ministério da Saúde gosta muito de falar de prevenção, porque diz assim, prevenção é para ser feita pelo Ministério da Educação nas cantinas escolares e nas escolas. E esquece de uma coisa muito simples, é que prevenir também é evitar que pessoas que já têm a doença num nível médio evoluam para níveis mais altos e tenham que ir para a cirurgia. Isto também é prevenção. Claro, existem vários tipos de prevenção, mas a prevenção é fundamental. E nós temos 3 associações em Portugal. A ADECOS, que faz o chapéu de tudo o que tem a ver com a obesidade, a APCOI, que só trabalha a obesidade infantil, e a APOBARI, que trabalha só pessoas que estão para ir ou já foram para a cirurgia. A APCOI está a trabalhar com mais de 500 mil de miúdos em Portugal, com o programa Heróis da Fruta. Antes da pandemia, nós não temos números ainda a seguir à pandemia, mas antes da pandemia nós, Portugal, estávamos a ser um estudo de caso na Europa, porque fomos o único país que em 3 anos consecutivos diminuiu os números de obesidade infantil. Depois da pandemia achamos que as coisas se inverteram, mas muitas crianças a ficarem em casa. Precisamos de novo estudo para afirmar isso. Mas a prevenção é fundamental. Claro, em todas os vários tipos de prevenção, não é? Em todas as fases, mas não esquecer também a prevenção para as pessoas que já têm a doença em níveis baixos. Do seu trabalho na associação, há assim alguma história que o tenha marcado mais ou que tenha mudado a forma como vê alguma coisa? Há vários. Temos casos mais graves, não é? Temos casos de pessoas que faleceram porque não tiveram tratamento. Nós temos gente a morrer nas listas de espera, que é coisa que as pessoas não notam. Toda a gente fala o cancro mata, não sei, a obesidade mata. Sim. A obesidade tem cancros associados isso acontece muito com estas... e as pessoas morrem por causa disso. Isso é um fenómeno, porque realmente quando se fala de cancro as pessoas ficam assustadas e ninguém vai dizer a uma pessoa com cancro que tem cancro porque quer, ou devias ter feito mais exercício, ou devias ter feito mais alguma coisa. Na obesidade este estigma ainda é tanto e as pessoas não têm esta noção do impacto que tem, não é? E da qualidade de vida que se perde e da forma como afeta toda a população. Que mensagem é que gostava assim que toda a gente que ouve este episódio, que é uma mensagem que gostava que levassem para casa? Que quando começarem a ganhar peso sem controle, sem o controlarem, peçam logo ajuda. Não tenham vergonha, vão ter com o médico e dizem: eu estou a ganhar peso e quero saber o que é que se passa, preciso de ajuda para me controlar. Porque ajudar uma pessoa que está com meia dúzia de quilos a mais é uma coisa, ajudar uma pessoa que está com 2 dezenas ou 3 dezenas de quilos a mais é outra, até porque ela já tem mais uma série de outras comorbilidades associadas. Não é? Isso é tão importante perceber que não é só, lá está, que é uma doença e que é diferente a pessoa que quer perder uns quilinhos para o verão ou a pessoa que tem esta doença e que todos os dias se vê deparada com tanto estigma, tanta culpa e tantos mitos que ainda existem à volta da obesidade, não é? Carlos, muito obrigada por este episódio. Acho que foi esclarecedor e foi tão interessante ouvir aqui um bocadinho também a sua história e o papel da associação e perceber que de facto isto continua a ser, ainda há muito caminho pela frente, apesar de cada vez já falarmos mais sobre o assunto. Muito, não é? Infelizmente ainda há muito caminho. Enquanto continuarmos a tratar a obesidade como uma escolha e consequentemente com muita culpa, vamos continuar a afastar as pessoas do tratamento. Talvez seja na altura de mudar e a pergunta é: porque é que ainda não estamos a olhar para a obesidade como uma doença? Este foi o Top of Mind, o podcast da Bial, onde a saúde tem a palavra.